Prontinho, a partir de agora está gravando, então, a aula, voltando, então. Nessa aula de hoje, como eu estava dizendo anteriormente, nós vamos estudar só os pedidos, então, falar só a respeito dos pedidos dentro da petição inicial, certo? Então, vou começar aqui compartilhando com vocês os meus slides, tá certo? E aí, eu peço que vocês, tá, todos vocês, estejam com o Código de Processo Civil na mão. Se você não tiver com o Código de Processo Civil, mas estiver no computador, abra aí a página do Código de Processo Civil, tá bom? Pelo Planalto, eu estou com ela aberta aqui também, obviamente. Deixa eu até abrir aqui. Estou com ela aqui aberta. É a Lei 13.105, tá certo? Você já vem estudando essa legislação desde o semestre anterior. Aliás, espero, né, ter gerado o processo. Então, essa legislaçãozinha aqui, que vocês precisam ter em mãos, tá certo? Durante essa nossa aula de hoje. Meio desfocado, mas acho que vai dar certo. Deixa eu ver se volta aqui. Voltou. Pronto, acho que vai dar certo. Vocês conseguem ver direitinho agora? Tá tudo tranquilo? Imagino que sim. Então, eu preciso que vocês tenham essa legislação na mão durante a aula de hoje, tá certo? Nós vamos estudar bastante a partir do artigo 322. Então, abra aí a partir do artigo 322 do CPC, vou direitinho aqui para ele. Nossa, foi por 537. Literalmente aqui vendo. Estou escutando alguma coisa. Melhor nesse caso você ter o Vademecum na mão, o livro, né? Obviamente. Pronto, finalmente. Do pedido, tá certo? Basicamente é aqui que a gente vai começar hoje. Deixa eu ver quem é que tá online. Deixa eu ver quem mais. Pronto, tranquilo. Karine acabou de entrar, foi isso? Pronto, vamos lá então. Vou compartilhar com vocês. Então, peço, por favor, que vocês tenham nas mãos aí o Código de Processo Civil para a gente ir acompanhando essa aula de hoje, tá certo? Vamos falar só sobre pedidos e como é que esse pedido pode funcionar dentro da petição inicial, tá bom? Então, trouxe até uma petição inicialzinha para vocês darem uma olhadinha, para a gente discutir também como é que esses pedidos foram feitos. Às vezes a petição tá linda, né? Mas o advogado ali comete algum tipo de deslize, ou então não pede os pedidos da forma correta, não pede o que tem que pedir, ou pede o que não precisa pedir. Não, na verdade, tudo é necessário que seja pedido, mas às vezes pede uma coisa que não cabe naquela ação, tá certo? Então a gente vai tentar entender isso, como é que isso funciona dentro da petição inicial nessa aula de hoje, tá bom? Então, peço que você, por favor, abra no CPC, vocês provavelmente já têm o Vademecum, abram a partir do artigo 322. Então, esse artigo 322 é quando ele começa, o Código de Processo Civil começa a falar sobre como é que você deve pedir, o que é que você deve pedir, como você deve pedir dentro do Código de Processo Civil, aliás, dentro da petição inicial. O pedido, só a respeito do pedido, ele vai dedicar aí alguns 7 artigos, então do 322 até o 329, exatamente para explicitar situações e como esse pedido vai ser feito dentro da petição inicial. Primeira coisa que chama já a atenção é o seguinte: o pedido tem que ser certo. Então, não adianta você pedir para o juiz uma coisa aleatória. Você tem que pedir uma coisa que seja possível de ser dada, que seja possível de ser concedida. Então, o pedido ele tem que ser determinado, ele tem que ser certo. Você tem que saber exatamente o que você está pedindo. Então, eu necessito, se é um pedido, por exemplo, em relação à obrigação de não fazer, ou então a uma obrigação de fazer, eu peço que o juiz determine a pessoa tal que me entregue aquilo que ela prometeu, porque eu já fiz o pagamento. O pedido está ali certo, eu sei exatamente o que a pessoa está pedindo, tá certo? E é importante que você determine um montante. A gente vai ver mais adiante aí a possibilidade de pedidos genéricos,
até mesmo pedidos alternativos, mas é importante que você determine um montante, o quanto você acha que é. Nas ações trabalhistas, por exemplo, tem que se fazer isso, você dá ali uma margem do que você acha que foram verbas trabalhistas não pagas, aí você faz o cálculo e apresenta para o juiz. Obviamente, esse cálculo pode ser revisto posteriormente, mas você precisa apresentar um pedido certo, ou seja, do que você realmente quer, do que você acredita que é de fato o seu direito. Então, você precisa sentar um pouco, pensar, calcular e determinar que pedido é esse, tá certo, pessoal? E aí compreende também, obviamente, os juros legais, você coloca lá quais são os juros dentro daquela, no caso, se for uma dívida, não é? É a correção monetária e as verbas de sucumbência. Então, vocês devem lembrar, e provavelmente, que são as verbas de sucumbência, tá certo? Quando a parte, de fato, perde, ela obrigatoriamente deve pagar a sucumbência, deve pagar os valores devidos à outra parte pelo trabalho que ela teve de ingressar com uma ação. Tá bom, pessoal? Inclusive os honorários advocatícios também. E ele vai determinar também, por exemplo, artigo 324, o pedido deve ser determinado. Ou seja, é necessário que haja uma determinação clara, específica, como se você realmente fizesse ali o recorte do pedido do que você deseja. Eu quero isso. E esse pedido ele é determinado nesse período, nesse espaço, nesse montante. Então, certo e determinado, sempre, tá certo? Mais adiante a gente vai ver as outras possibilidades, mas mantenham essas duas palavrinhas na cabeça de vocês. O pedido precisa ser certo e o pedido precisa ser determinado, tá bom? Então, mantendo essas duas palavras na sua cabeça, você vai conseguir entender muito bem o caso, os casos. Então, um processo judicial que apareça para você e ao analisar um caso, você já vai pensando o que o meu cliente de fato necessita, qual é de fato o pedido desse cliente. Então, você vai citar os fatos ali para o juiz para tentar embasar o seu pedido. Mas o seu pedido ele não pode ser uma coisa que o senhor dá o que o senhor quiser, o que o senhor achar que é necessário. O juiz aí avalia o que o meu cliente precisa e determine quanto é que o meu cliente deve receber. Não, isso não é um pedido certo, nem um pedido determinado. O juiz provavelmente vai indeferir a petição inicial ou vai mandar que você emende essa petição inicial e reformule os pedidos. Porque você precisa dizer para o juiz exatamente o que você quer. Isso tem uma razão muito clara, é porque o pedido ele vincula a sentença. Então, o juiz, quando ele vai sentenciar, ele examina exatamente o seu pedido. Então, ele verifica o seu pedido, a pessoa quer isso. Eu posso conceder cada um desses pedidos? Então, ele vai batendo nos seus pedidos. Tá, a primeira coisa que a pessoa pediu foi isso. É razoável conceder? Sim, não. Explica por que não é razoável conceder. O segundo pedido foi esse. É razoável conceder? Sim. Explica por que sim. Não. Explica por que não. Então, os pedidos, é muito interessante isso, porque os fatos e o direito que você apresenta na petição inicial, eles vinculam a contestação. Quando você vai contestar uma petição inicial, ou seja, quando você vai responder uma petição inicial, você tem que bater em todos os pontos que a outra parte citou na petição inicial. Então, tudo que ela disse, você tem que desdizer ou contra-atacar, ou contradizer o que aquela pessoa aquilo que aquela pessoa te acusou. Mas os pedidos, eles vinculam a sentença. Então, quando o juiz vai sentenciar, ele não pode esquecer um pedido, ele pode não conceder, mas ele precisa explicar por que foi que ele não concedeu aquele pedido. Quando ele esquece o pedido, quando ele não presta atenção no pedido, essa sentença ela pode ser embargada, ou seja, eu vou pedir ao juiz que explique melhor a sua sentença, porque ele esqueceu de avaliar um dos meus pedidos. Então, é interessante manter isso na sua cabeça. Os fatos e o direito precisam ser muito bem escritos, para dificultar a contestação da outra parte, e os seus pedidos precisam ser muito bem escritos para que o juiz saiba exatamente o que você quer e possa vincular a sentença dele, possa redigir a sua sentença exatamente com base naquilo que você está pretendendo, naquilo que você está desejando, tá bom? Vou começar então aqui, vou compartilhar aqui os slides com vocês, está todo mundo comigo, né? Tranquilo, deixa eu ver. Compartilhar então aqui meus slides. Pronto.
Perfect. E vamos começar, então, a ver os pedidos, tentando compreendê-los realmente. Eu trouxe alguns casos para vocês, para que a gente possa ver como é que funcionam esses pedidos na prática. Porque, obviamente, doutrina é muito tranquilo. Você realmente pode ler um livro, você pode verificar as perspectivas doutrinárias, mas realmente quando a gente vê na prática, através de casos, através da própria petição inicial, a gente consegue entender melhor como é que esses pedidos são feitos, tá bom? Então, fonte legal aqui do nosso tema da aula de hoje é exatamente o artigo 322 do CPC. Então, você já marca aí o 322 até o 329. São os artigos que nós vamos estudar nessa aula de hoje, de fato, tá bom? Nós vimos na aula passada que um dos requisitos, de fato, da petição inicial é exatamente a apresentação de um pedido. Então, não adianta de nada você escrever uma petição inicial linda e não fazer nenhum pedido. A petição, ela está ali incompleta, ela está inepta, tá certo? É necessário que você peça alguma coisa e aí o juiz vai avaliar o seu pedido, se aquilo ali é razoável, se realmente você tem direito àquilo. Mas o pedido em si, ele também tem seus requisitos, ou seja, é necessário que ele obedeça algumas regras de razoabilidade e de coerência, para que o juiz possa avaliar se ele realmente pode dar aquilo que você pretende, tá certo? E como eu falei anteriormente, a sentença, ela vincula o pedido. Aliás, desculpa, o pedido vincula a sentença. Então, guardem isso sempre quando vocês estiverem redigindo a petição inicial. Os seus fatos e o direito, ou seja, a forma como você escreve a petição inicial em relação aos fatos e ao direito, ele vai vincular ou vai atrapalhar a vida da pessoa do outro advogado que vai escrever a contestação. Mas os seus pedidos, eles vão diretamente vincular a sentença do juiz. Então, o juiz, quando for avaliar, ele vai para a sua petição inicial, ele vai olhar quais foram, de fato, os seus pedidos, e aí ele vai realmente redigir a sentença com base naquilo. Então, o juiz, ele não pode conceder, a gente vai ver mais adiante, ele não pode conceder mais do que você pediu, ele não pode deixar de avaliar um dos seus pedidos, tá certo? Então, é importante estar atento a isso. Eu fiz 5 pedidos, o juiz avaliou os 5 pedidos? Sim, ok. Ou então o juiz deixou de avaliar um dos pedidos, ou ele concedeu uma coisa que eu não pedi. Isso também é possível. Né? Ah, mas eu fiquei feliz porque ele concedeu isso, mas a outra parte, com certeza, pode apelar, pode apontar esse erro do juiz, de conceder uma coisa que a parte não pediu. E isso é considerado um erro, tá certo? Dentro do processo. Vamos lá, então. Quais são os requisitos, então, desse pedido, tá certo, pessoal? O pedido, ele vai resultar exatamente a causa de pedir, ou seja, por que você está ali suplicando ao Poder Judiciário alguma coisa? Então, o que você pede na petição inicial, aquilo que está lá nos pedidos, tem que estar diretamente conectado com o que você escreveu nos fatos, no direito. Então, não adianta, por exemplo, você escrever uma petição de, sei lá, investigação de paternidade, você está, melhor, pensão alimentícia e tudo mais. E fez aquela petição inteira sobre pensão alimentícia, todinha sobre pensão alimentícia. E quando chega nos pedidos, você exige uma casa. Você exige que a outra parte te dê uma casa. Não está diretamente vinculado à pensão alimentícia. Ou você está fazendo uma petição de investigação de paternidade, por exemplo. Você quer descobrir se a outra parte, qual é a pretensão de uma investigação de paternidade? É descobrir, determinar se a outra parte tem, de fato, parentesco com aquela criança. Isso é o propósito da investigação de paternidade. Então, o processo é esse, a causa de pedir é essa. Qual o pedido? Que se realize, no caso, né, o exame pertinente para que se determine se há ou não a paternidade naquele caso. Então, eu não posso, por exemplo, descrever uma situação de investigação de paternidade e no pedido requerer que a outra parte me dê, sei lá, uma casa, um carro, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o pedido tem que estar diretamente ligado à causa de pedido escrita na petição inicial, tá bom? O pedido, ele tem que ser certo, tá certo? Ele não pode ser uma coisa que o juiz tem que interpretar. O que você está querendo, o que você não está querendo. Você tem que dizer exatamente, eu quero uma indenização por isso. Eu quero que ele me devolva a chave do carro que ele levou. O pedido tem que ser certo. Não tem que ser uma coisa assim, não, o senhor determina aí, o senhor avaliou a petição inicial, você determina aí, senhor juiz, quanto é que o senhor acha que eu mereço. Se exige uma interpretação do juiz
para determinar o quanto você merece, ou o que você merece, esse pedido ele não é certo. Se o pedido não é certo, ele já ofende um dos requisitos dentro dos pedidos na petição inicial. O pedido ele também, passou aqui. O pedido ele tem que ser determinado. Você tem que dizer, como eu falei anteriormente, o que você quer e o quanto você quer. Então, os valores, obviamente, não, eles podem mudar no início. O juiz ele não pode dar mais do que você pediu. Você tem que indicar exatamente aquilo que você quer. Então, uma petição, mesmo uma petição por indenização por danos morais, você tem que determinar ali o quanto você quer, o que você acha que seria pertinente, tá certo? A gente geralmente acusa a questão do valor da causa, mas vamos falar mais adiante um pouquinho da questão do valor da causa e como é que a gente calcula o valor da causa. De toda forma, pessoal, o pedido ele pode ser genérico, tá certo? Nas hipóteses dispostas aí pelo artigo 324 do CPC, parágrafo 1º do CPC, ele vai falar da possibilidade de um pedido genérico, ou seja, você pede de forma geral alguma coisa, mas mesmo sendo genérico, fica muito claro o que é que você quer. Então, não é qualquer coisa que... não, eu pedi, pela livre interpretação do juiz, é um pedido genérico. Não é um pedido genérico. O pedido genérico, ele engloba realmente uma situação, e dentro daquela situação, diversas possibilidades. E o juiz concede, ou pode conceder, vai avaliar o que é que você precisa, o que é que você... o que é que lhe é devido dentro daquele rol de possibilidades. Então, dentro dessa característica dos pedidos, a gente pode até mesmo classificar as sentenças. Como eu falei para vocês, o pedido vincula a sentença. Então, quando eu avalio uma sentença judicial, eu avalio com base no pedido. E eu queria que vocês marcassem aí no Código de Processo Civil de vocês, o artigo 492. Artigo 492 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: é vedado, ou seja, proibido ao juiz proferir uma decisão de natureza diversa da pedida. Ou seja, ele não pode dar uma sentença, ele não pode proferir uma sentença, tá certo, pessoal? Dar uma decisão que seja diferente daquilo que você pediu. Ele está pedindo uma pensão alimentícia, o juiz determina que a outra parte, sei lá, pague uma viagem para a Europa para você. Não tem sentido, tá certo? Não pode decidir uma coisa que seja diversa daquilo que você está pedindo. Bem como condenar a parte em uma quantidade superior ou em um objeto diverso do que lhe foi demandado. Então, o juiz, ele está, como eu falei, e é importante que vocês guardem isso sempre, o juiz ele está totalmente limitado pelo pedido. Ele não pode ir além do que você pediu, ele pode avaliar o que você acha que você tem direito. Ele vai avaliar dentro daquilo, tá certo? E aí vem da perícia do advogado realmente fazer o pedido de forma a englobar tudo que ele acha que o seu cliente tem direito, tá certo? Se o advogado, por exemplo, não tiver tanta perícia, não tiver tanta técnica, ele vai fazer 1 ou 2 pedidos e pode ser que o cliente tenha, na verdade, direito a 6 coisas diferentes. O juiz pode até ver aquilo, mas ele não vai poder fazer nada. Ele não vai conceder uma coisa que você não pediu. Então, por isso que é tão importante você saber escrever os seus pedidos e pedir tudo que o seu cliente tem direito. Tá certo, pessoal? Não passar realmente por uma situação como essa de, nossa, o meu cliente tinha direito a isso, eu esqueci de colocar na petição inicial. Não estava na petição inicial, o juiz vai até ver, mas não vai conceder, porque ele não pode dar uma coisa que não foi pedida, tá certo, pessoal? E aí o que acontece muitas vezes é uma sentença ultra petita. O que é uma sentença ultra petita? É aquela que o juiz ele concede, ele vai além, ele concede mais do que o autor realmente pediu. Então, quando o juiz concede mais do que o autor pediu, obviamente a outra parte não vai ficar feliz, não é? E vai contestar, ou melhor, vai apelar em relação a isso. Pessoal, só um minutinho, acho que o Eduardo está tentando entrar. Deixa eu ver se eu consigo inserir. Eduardo Cardoso Passos. Deixa eu ver se... Olá, Erotilde, tudo bom? Como é que você está? Oi, é porque hoje eu me atrasei um pouco. Eu estava vendo outra aula que ontem o professor Lunásio não conseguiu fazer a aula porque faltou luz lá. Aí ele deixou gravado para a gente ver Foi hoje. mesmo. Ontem tava sem energia.
Então, tranquila, fica tranquila, viu? Essa daqui também está sendo gravada, pessoal. Inclusive, nós tivemos alguns probleminhas na aula passada, não foi? Com baixando lá os arquivos, inclusive baixando a aula. Aí eu consegui baixar a aula posteriormente, né? A gente contactou lá a TI. E eu postei no YouTube a aula da semana passada, tá certo? Aí essa aula de hoje também da mesma maneira. Eu estou gravando aqui. Quando terminar a aula eu vou baixar, provavelmente vou postar no YouTube. E aí vocês ficam com esse link. Eu acho que é uma plataforma um pouquinho mais estável para a gente postar o material, tá certo? E aí, qualquer coisa essa aula também está gravada, tá bom? Então, obrigada, Erotilde. Então, bem-vinda. Então, a sentença ultra petita, tá certo, pessoal? Exatamente essa sentença que vai além daquilo que você pediu. Às vezes o juiz fica com pena, né? Nossa senhora, essa pessoa tinha direito a isso e o advogado esqueceu. Vou conceder. E aí a outra parte certamente vai... Boa noite. Olá, boa noite. Ei, a Ieda, a Lucieda, não está conseguindo entrar na sua aula, tu tá pedindo para a senhora adicionar ela. Nossa, deixa eu ver então, peraí. Lucieda. Pronto, deixa eu ver para a aqui. senhora é ótimo, para você. Não, mas eu não me importo não, tudo bem. Certo. Deu certo? Acho que deu certo. Deixa eu ver. Eu acho que sim. Pronto. Bem-vinda, Ieda, bem-vinda. Prontinho, vamos lá então. Então, pessoal, essa sentença, não se preocupem, viu, pessoal? Ieda, não se preocupe, a aula está sendo gravada, se você quiser ver os minutinhos anteriores depois, você pode ver, tá certo? Fica tranquila que ela vai ficar postada aqui no YouTube também, tá bom? Então, essa sentença que vai além do pedido do autor, seria considerada uma sentença ultra petita. Gente, é claro que a parte não vai reclamar, mas a outra parte, se vê uma coisa como essa, obviamente ela vai realmente embargar aquela sentença, vai falar, vai apelar de fato, porque a sentença concedeu uma coisa que não estava dentro do pedido. Então, daí realmente essa atenção, se você fizer parte da parte ré, você vai ficar atento a isso, para saber se o juiz realmente avaliou só os pedidos, se ele não concedeu nada que fosse além do que a parte pediu. Outra possibilidade é uma sentença extra petita, tá certo? Aquela em que o juiz ele concede uma coisa diferente do que foi pedido. É diferente da ultra petita, porque aqui não é que o juiz foi além, ou seja, ele estava dentro dos pedidos, mas você pediu, sei lá, 5 mil de indenização, o juiz concedeu 20 mil. É uma ultra petita. Na extra petita, o juiz dá uma coisa que você não pediu. Ou seja, não estava ali dentro do processo, é uma coisa completamente diferente. Ou seja, não está nem dentro daquilo que não faz nem... Às vezes, eu acredito que às vezes é mais por um erro de... Não sei, eu tendo a pensar que às vezes que eu vi acontecer, me pareceu mais um erro, assim, de Ctrl-V, Ctrl-C. Então, assim, acho que o juiz estava ali, ou então o analista estava ali tentando montar a sentença, muitas sentenças, muitos processos, e aí acabou realmente acaba acontecendo esse tipo de coisa. Então, o juiz acaba concedendo uma coisa que não tem nada a ver com o processo. Então, isso é uma sentença extra petita e, obviamente, a decisão vai ser embargada, é uma coisa que vocês vão ver mais adiante, porque a decisão ela precisa ser clara, precisa ser explicada, como é que você concede uma coisa que sequer foi pedida no processo, que não estava dentro dos pedidos ou das intenções do autor, tá certo? E, geralmente, o próprio juiz faz as suas correções, tá bom? A não ser que seja uma coisa bem gritante, tá certo, pessoal? Uma coisa assim que ele emite uma sentença que definitivamente não tem nada a ver com o que as partes estavam pedindo. Eu já vi acontecer, obviamente a sentença aí ela acaba tendo que ser revista, não é? Mas considerando o volume de processo das nossas varas, é compreensível, tá certo? Que isso possa acontecer de uma vez ou outra. Já aconteceu comigo uma vez, em um dos meus processos. E a sentença, parecia que a sentença era como se fosse a sentença de um outro processo, não tinha nada a ver com o meu processo, apenas os nomes das partes eram o mesmo, mas a sentença em si não trazia nada do que as partes realmente estavam discutindo. Então, a sentença completamente desconectada do processo. Foi um erro, de fato, na montagem da sentença, né?
última possibilidade é uma sentença citra petita, que é exatamente aquela sentença onde o juiz ele concede menos. Gente, o juiz ele pode conceder menos, obviamente. Ele achar que você não tem direito a tudo, ele pode conceder menos. Mas é quando ele não analisa toda a fundamentação. Ou seja, quando o juiz faz a sentença, mas ele não explica, porque tudo do processo precisa ser explicado. Então, você pede, por exemplo, primeira coisa, você pede lá para citar o réu, ele manda citar o réu, ok. Aí você pede para ele conceder uma tutela de urgência. O juiz ele não pode ignorar o pedido. Ele não faz, esse pedido é muito estúpido, eu vou ignorar. Não, ele tem que considerar, com relação ao pedido que diz respeito à tutela de urgência, acredita, ele vai ter que explicar por que ele não concede. Então, mesmo que ele não conceda, ele tem que explicar ainda por que ele não concede. Novamente, aquela frase, o pedido vincula a sentença. Então, a sentença ela tem que ser fundamentada naqueles pedidos que o autor fez. Então, mesmo que ele não conceda, ele não pode simplesmente ignorar o pedido. Eu não vou conceder, então não vou nem falar sobre esse pedido. Não. Ele precisa explicar, tá certo, pessoal? Analisar a fundamentação, explicar e aí dizer qual é a decisão dele em relação àquele pedido, tá bom? Então, quando o juiz nem cita, quando o juiz nem menciona, a gente entende que o juiz esqueceu. Então, não, e com relação ao pedido 2, o senhor não se pronunciou, precisa se pronunciar. Aí o juiz vai lá e faz embargo de declaração nesse caso. O juiz vai lá e explica o porquê que ele não concedeu, ou se ele de fato avaliou aquela fundamentação para aquele pedido, tá bom? Trouxe um caso para vocês aqui, vamos analisar esse caso, tá certo? Bem interessante. Esse é o primeiro aqui da aula de hoje. A senhora Ana Maria Galvão procurou você, né? Vocês já são advogados, aí já estão com a carteirinha da OAB. E a dona Ana Maria Galvão chegou para vocês e disse que quer ingressar com a ação. Ela relatou que ela é mãe do Pedro, tá certo? O Pedro é um menor de idade. Você já imagina se ela é mãe, se o Pedro é menor de idade, ela tem que representá-lo, tá certo? Lembrando aí dos conceitos lá de teoria geral do processo. E que o senhor João de Alcântara é o pai, mas que este nunca fez o reconhecimento do filho. Então, assim, ele não fez o reconhecimento do filho. Então, em regra, para que essa criança, esse adolescente, não sei, só diz que ele é menor de idade, ele tenha direito a receber algum tipo de direito relativo ao pai, como, por exemplo, pensão alimentícia, o direito ao nome, tá certo, de carregar o nome do pai. Isso, ele vai precisar primeiro de um reconhecimento de paternidade. Então, por que você carrega o nome do seu pai ou carrega o nome da sua mãe? Porque reconhece a filiação, está lá na sua certidão de nascimento. Então, primeiro eu preciso que a certidão de nascimento desse menino, do Pedro, conste o nome do senhor João de Alcântara. Ou seja, eu preciso confirmar, eu preciso declarar a paternidade, tá certo? Então, a ação que vocês já devem saber, com certeza, é a ação de reconhecimento de paternidade. No caso, investigação de paternidade, tá bom? A Ana Maria procura você com a intenção de ingressar com a ação de investigação de paternidade, desejando também. Então, vamos lá, já começou a pedir várias coisas, né? Que nessa mesma ação seja pleiteado alimentos para o filho, além da indenização por todos os anos que o João não lhe prestou auxílio financeiro. Essa questão da indenização pelos anos que o João não prestou auxílio financeiro, existem ações hoje em dia, não apenas em relação à indenização por danos materiais, mas a indenização por danos morais, como, por exemplo, por abandono afetivo. A gente já tem até jurisprudência no Brasil a respeito disso. Filhos que ingressam com ação contra os seus pais por abandono afetivo, ou seja, não receberam dos pais aí o apoio emocional ou acho meio estranho dizer que não é como se você fosse cobrar juridicamente a afeição, mas a questão não é essa. A questão é que realmente o abandono emocional gerou para aquela pessoa danos. E daí vem a necessidade de indenização, de reparação pelos danos emocionais causados àquele filho, àquela filha. Então, a ideia seria mais ou menos essa. Então, ela está pedindo o quê? Ela quer a investigação de paternidade, ela quer alimentos e ela quer uma indenização por danos, no caso, eu imagino, materiais e morais. Então, você tem aí 3 coisas, certo? 3 coisas pedidas em relação ao seu João de Alcântara. E aí, no caso, na qualidade de advogado, né, você vai advogado da dona Ana Maria Galvão, você vai precisar explicar para ela como é que essa ação vai ser feita.
Ah, professor, eu vou escrever uma petição inicial, vou pedir tudo isso para o juiz. Pode sim, dá certo. Só que o negócio é o seguinte, você percebe que as coisas que ela pediu são coisas bastante diferentes. A professora, está tudo dentro do rol ali, tudo próximo às questões do Pedro, tá certo? Então, do filho, é tudo para o filho, então eu posso colocar tudo em uma única ação. Na verdade, não. E é exatamente aquilo que a gente vai ver agora. Você percebe, quando você vê uma ação como essa, pessoal, onde a pessoa está pedindo muitas coisas ao mesmo tempo, você precisa exatamente divisar, porque o pedido, novamente, ele precisa ser certo e determinado. Eu posso ter vários pedidos ao mesmo tempo? Posso, mas esses pedidos, necessariamente, eles são pedidos que se ligam, eles se acumulam um ao outro. Então, eu posso pedir nesse sentido, mas eu não posso, por exemplo, juntar pedidos que necessariamente não estariam dentro da mesma ação. Então, professora, nesse caso da Ana Maria Galvão, que no caso é o filho dela, tá bom? Existe uma possibilidade dentro do Código de Processo Civil que é a acumulação de pedidos. Ou seja, você tem muitas coisas para pedir. Você percebe aqui que ela tem muitas demandas em relação ao seu João de Alcântara. Muitas demandas, né? O filho dela. Mas esses pedidos, eles precisam, para serem pedidos numa mesma ação, eles precisam estarem relacionados. É o que vai dizer o artigo 327. Peço que vocês abram o artigo 327 no Código de Processo Civil de vocês, por favor. Meu café já está quase frio. Toma café, velho. O artigo 327 do CPC diz o seguinte: é lícita a acumulação, ou seja, é permitida a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Mas os requisitos quais são? Os pedidos sejam compatíveis entre si. O mesmo juízo possa conhecer daqueles pedidos todos e seja adequado para todos os pedidos o mesmo tipo de procedimento. Então, o que acontece? Primeira coisa que eu tenho que verificar, que eu tenho que reconhecer. Todos os pedidos eles são compatíveis entre si? Ou seja, todos eles têm relação? Alguma coisa ali, algum pedido, por exemplo, ele se contrapõe a um outro? No caso da dona Maria Galvão, não. Todos os pedidos ali, de certa forma, eles estão relacionados. Você vê o que ela está pedindo? A investigação de paternidade? Ok. Ela está pedindo também os alimentos para os filhos, né? No caso, exato. Pleiteação de alimentos. E também está pedindo a indenização por reparação de danos. Então, os três pedidos estão conectados. Ok. Perfeito. Eles são compatíveis entre si. Não existe nada, não existe um que se contrapõe aos outros. Segundo requisito, seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Então, vamos pensar aqui, tá certo, pessoal? No caso como esse, por exemplo, quando eu vou entrar com uma ação de investigação de paternidade ou uma ação de alimentos, eu vou numa vara de família. Então, eu já tenho aqui... Então, dois pedidos são compatíveis com aquele mesmo juízo, com a vara de família. Mas o pedido de indenização por danos materiais e morais, ele não vai para a vara de família. O pedido por indenização por danos materiais e morais, ele geralmente vai para uma vara civil, diferente. No caso, pode até para uma vara penal, né? Pode pensar isso por uma reparação, se estiver falando de um crime de fato, né? Mas então você percebe, é necessário que vá para o mesmo juízo. Se um dos pedidos não pode ser julgado por aquele juízo daquela vara, ele já provavelmente não pode ser cumulado naquela mesma ação. Então, às vezes, o cliente chega para você e ele está precisando de uma reparação. Mas a reparação é tanto no âmbito civil quanto no âmbito penal. Não dá para colocar as duas coisas no mesmo processo. Você vai precisar de duas ações diferentes. Uma no âmbito civil e a outra no âmbito penal. Então, é uma primeira coisa que vocês precisam checar. Então, todos os pedidos dessa vara, todos os pedidos desse processo, desculpa, eles podem ser avaliados por esse juiz? Se a resposta for sim, ok. Você pode colocar todos os pedidos juntos. Se não, você vai precisar de duas ações. E aí você vai cobrar duas vezes o seu cliente, né, pessoal? Seja adequado para todos os pedidos o mesmo tipo de procedimento.
Existe aqui uma diferenciação, por exemplo, e aí eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, tá certo, pessoal? Porque a ação de alimentos e a ação de investigação de paternidade, elas são julgadas pelo mesmo juízo, pela vara de família. Mas elas têm um rito diferente. Ou seja, o procedimento, aí novamente, né? Você tem o processo de investigação de paternidade, processo dentro da vara de família, mas o procedimento é diferente. O rito do processo de investigação de paternidade e de um processo de pensão alimentícia, um processo de uma ação de alimentos, ele é diferente. Então, nesse caso, você já percebe, nossa, se os ritos são diferentes, então esses dois pedidos não deveriam estar juntos numa mesma ação. Então, você tem ali uma diferenciação, tá certo, pessoal? E aí, no caso, eu já até falado para vocês aqui no segundo parágrafo, né? Já o pedido de indenização deve ser solicitado em uma vara civil, tá certo? E não em uma vara de família. Então, você percebe ali que os pedidos, eles são todos correlatos, mas eles não podem ser feitos em uma única ação. Primeiro, você vai ter que garantir a paternidade, garantir que existe, de fato, uma paternidade, ou seja, primeira ação, investigação de paternidade, acumulada com ação de alimentos, e aí depois no caso você pode solicitar logo um pedido de indenização que vai ter que ir numa vara civil. Então, na verdade, você vai ter de fato 3 ações, tá certo? Não apenas uma. São 3 pedidos, mas são 3 pedidos que, apesar de estarem ali muito próximos, eles são pedidos que são julgados por juízos diferentes, no caso do pedido de indenização e das ações de alimento e investigação de paternidade. E eles têm ritos diferentes, como é o caso da investigação de paternidade e da ação de alimentos, tá certo? Então, apesar nesse caso aqui, por exemplo, a sua cliente chega para você achando que vai entrar com uma ação, você vai falar para ela que vai entrar com 3, na verdade. E aí você vai dizer para ela que a cobrança são 3 vezes, né? Gente, uma outra possibilidade, todo mundo entendeu como é que funciona esse pedido? Por que não dava para entrar no mesmo processo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém conhece algum caso parecido? Queira perguntar? Vocês não conhecem ninguém que queira fazer investigação de paternidade? Quando o NPJ for inaugurado aí no PE100, vocês vão ter que atender as pessoas, né? Vocês vão atender os colegas de vocês, as pessoas no PE100. E, geralmente, a maioria das ações são ações de família, de direito de família, né? As primeiras ações que a gente pega no NPJ, geralmente, são nesse nível. E vocês vão ingressar com essas ações. Pode perguntar. Boa noite. Boa noite. No Código de Processo Civil, qual é o artigo aí que fala sobre a questão no caso desse aqui de paternidade, né? Ah, tá Investigação de certo. paternidade. Foi identificado o camarada. Se eu não me engano, foi identificado o camarada. Mas você quer a investigação de paternidade ou alimento? Se eu não me engano, é 527, 528. Pois é. Dá uma olhadinha, ver se é o que. Deve ser o 527 ou 528, que eu acho que é ação de alimentos. E a investigação de paternidade vem logo o anterior. 528. Estou me lembrando agora. Checa aí, vê se é isso. Pronto, cumprimento. É isso aí mesmo, 528. O camarada já foi identificado. Então já se sabe que ele é o pai da criança. O sujeito foi identificado. Mas lá na hora que identificou ele está numa situação que ele está sem emprego, não tem de onde retirar alguma coisa para prestar o alimento. Nesse caso, ele pode ser preso? Isso é uma coisa que ele vai explicar, obviamente, para o juiz. Mas a pensão alimentícia, é muito importante que o réu ele seja franco com o juiz, mas a pensão alimentícia ela vai ser determinada. E se ele não puder pagar, se ele não tiver condições de pagar, uma outra pessoa da família dele pode ser solicitada, pode ser chamada a pagar, por exemplo, a mãe, o pai dele, os avós da criança, porque existe realmente uma solidariedade econômica, tá certo? Então, por isso que às vezes a gente fica tão triste. Ah, mas a velhinha, a mãe do rapaz teve que ir lá para a delegacia para pagar a pensão alimentícia. Sim, é bem, bem controverso. Mas nesse caso, sim, ele pode vir a ser preso? Pode. Se houver uma decretação
um mandado de prisão, ele pode vir a ser preso numa situação como essa. Você Vi, conhece alguém que está nesse caso? Não, porque eu li aqui o Código de Processo Civil e acho que tem o Código Civil também. Eu vi em algum lugar, não estou lembrado, é que o camarada numa situação dessas aqui, ele não poderia ser preso. Porque, por conta de que ele não tinha fonte de onde tirar, ele estava procurando emprego. É porque a questão hoje em dia os juízes com certeza analisam muito bem isso, né? Mas a questão é o seguinte: o direito da criança e adolescente, que está no ECA, o direito da criança e adolescente, ele se sobrepõe ao direito de todo mundo. Então, assim, essa criança ela precisa de alimentos. Então, alguém tem que pagar. Determina a prisão do pai. Se o pai não tiver de onde tirar, chama a avó, chama o avô. Alguém tem que pagar a pensão alimentícia dessa criança, porque o direito dela, não é que o direito da criança e adolescente é o supremo, mas ela tem garantia de prioridade, é o que está no ECA. Então, o juiz, tudo tem que ser feito para que essa criança realmente possa ser alimentada. Então, é muito controverso isso, né? Tem muito geralmente o que eu vejo os rapazes fazerem, né, os pais das crianças fazerem, por exemplo, mudarem de endereço. Então, um mandado de prisão nunca consegue ser cumprido, né? Uma coisa desse tipo, porque o mandado de prisão ele é expedido com o endereço fornecido pela mãe da criança, né? Que está ali pleiteando. É o genitor da criança que está pleiteando a pensão alimentícia. E naquele endereço ninguém encontra, e se ninguém sabe onde é que essa pessoa está, o mandado de prisão nunca consegue acontecer, né? Tem um caso muito interessante que aconteceu aqui em Fortaleza. Eu não participei desse caso, mas na época a minha professora me contou, né? Ela era defensora pública e contou para a gente que eles estavam atrás de uma pessoa, desse rapaz, e ele não tinha endereço, ele não tinha emprego, ele não tinha nada registrado no nome dele, nada. Se procurasse qualquer coisa, conta bancária, qualquer tipo de coisa, não tinha nada no nome dele, nada. E aí, no caso, ele tinha uma espécie de bodega, né? Como se fosse assim, um pequeno armarinho num bairro de Fortaleza. E esse armarinho, não sei o que era, um armazém, foi assaltado. E quando foi assaltado, ele chamou a polícia, né? Obviamente. Só que quando ele chamou a polícia e disse o nome dele, quando o Ronda do Quarteirão, na época era Ronda do Quarteirão, nossa, colocou lá o nome dele no computador de bordo, apareceu que ele tinha um mandado de prisão. Então, ele acabou sendo preso, né? Chamou a polícia para denunciar o assalto, acabou sendo preso, porque tinha um mandado de prisão em virtude de pensão alimentícia. Uma situação muito engraçada, né? A mãe deve ter agradecido o ladrão lá que foi assaltar a casa do rapaz. Mas para você ter uma ideia, pra você ter consciência de fato como essa prisão pela dívida alimentícia ela é possível, tá certo? Independentemente das questões, da situação. Mas é claro que a gente tenta contra-argumentar sempre, né, pessoal? Às vezes, especialmente numa situação como essa, no caso de uma pandemia, por exemplo, eu até vi um caso de uma amiga estava comentando, a pessoa perdeu o emprego no meio de uma pandemia, está dependente aí de auxílio emergencial, coisa desse tipo. Como é que ela tem que pagar, por exemplo, uma pensão alimentícia de R$250, R$280, né? Onde é que ela vai conseguir tirar, como é que ela vai conseguir se manter. Então, realmente, comunica-se ao juiz essa situação. O que não pode, pessoal, é passar despercebido. Você precisa comunicar, você precisa dialogar. Minha situação é essa. E eu não tenho como pagar aquilo que foi descrito na sentença de pensão alimentícia. Dialoga-se com isso. O que não se pode, muitas vezes, é fugir da responsabilidade, mudar de endereço, não comunicar onde está, e simplesmente esquecer que o filho ou a filha existe. Isso é realmente o que não pode. Mas dialogar sempre, né, pessoal? Para que se evite para que se evite a prisão, é claro. Pode perguntar. O parágrafo 1º do 528 e o 2º falam justamente sobre isso. O primeiro, caso executado no prazo referido, do CAP não efetue pagamento, não prove que o efetuou, não apresente a justificativa que impossibilite de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento. Aí complementa aí. O segundo complementa, né? O primeiro, eu acho. Somente deixa eu só mostrar para a classe aqui onde é que você está, que aí eu acho que fica melhor para o pessoal visualizar, né?
Eu estou com o CPC aberto aqui, que eu acho que fica mais fácil para o pessoal visualizar, porque também a gente fica falando do CPC, às vezes eu esqueço de fazer isso. Deixa eu colocar aqui, o 528, 525, pronto. Aqui, perfeito. Pronto, tá aqui. No cumprimento da sentença, pode ler agora, tranquilo. Só para mostrar para os colegas. Vocês estão vendo aqui, né? Agora sim. Pronto, o parágrafo. Pode. Somente a comprovação de fato que gere a possibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Nesse caso aqui, com base nesse parágrafo 2º, se ele comprova lá que está correndo atrás de emprego, o mercado está fechado para ele, tudo, ainda assim a solidariedade lá dos familiares acontece no caso desse? No caso, por exemplo, vamos imaginar uma situação como essa. A criatura é completamente órfã, não tem ninguém no mundo por ela, tá certo? Perdeu o pai e a mãe, não tem irmãos, não tem ninguém, ele realmente não tem emprego, ele não tem de onde tirar, ele não tem um carro para vender, ele não tem nada. Então, ele não tem realmente como... Aí, nesse caso, justifica o inadimplemento. Aí não pode... Professora, pelo amor de Deus, eu vou ter que colocar tudo que eu tenho aí como... Desculpa, pessoal, apareceu uma ligação aqui, mas eu já tirei. Então, eu vou ter que, por exemplo, assim, jogar tudo que eu tenho para o alto, realmente, para uma situação como essa. Não, eu acho que o melhor, de fato, é você, de fato, determinar, explicar por que foi que você não conseguiu pagar. Já vi várias situações assim, pessoal, especialmente, como eu estava falando para vocês, eu estava comentando com uma amiga advogada agora. Nesse início de ano foi muito complicado. Muita gente perdeu o emprego. Perdeu mesmo, assim, não tinha onde tirar. A pessoa dependente no caso, o auxílio aí do governo, auxílio emergencial, e escola para pagar, e o filho dentro de casa. Às vezes a mãe perdeu o emprego também, o pai perdeu o emprego. De onde é que tira para alimentar essa criança? É muito complicado. E uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, o pai esquece também, ele precisa, isso não pode comprometer a própria integridade dele. Então, às vezes, muitas vezes numa ação como essa, uma ação de alimentos, por exemplo, às vezes o réu não responde, ele deixa lá a revelia. Aí é determinado o valor tal, né? A revelia do réu é determinado, compreende-se o que a mulher citou na petição inicial. É verdade, ele simplesmente esquece o que aconteceu. Então, simplesmente esquece o processo. Nesse caso, numa situação como essa, ele não teve a oportunidade de dizer o quanto é que ele realmente poderia pagar. E, dependendo do que tenha sido determinado, talvez ele realmente não tenha condição de pagar. Não tem como, mas em nenhum momento ele abriu espaço para dialogar sobre isso. Ou, às vezes, a pessoa não tem só um filho, ela tem agora 2, 3 filhos, 4 filhos. E essa pensão alimentícia você não pode comprometer a sobrevivência dos outros filhos. Então é importante que se diga isso. Eu já vi pensão alimentícia, por exemplo, da mulher ingressar contra o homem e ele chegar com certidão de nascimento de 7 crianças. Ele pagava pensão alimentícia para outros 6, né? Olha, para outras 7 crianças. Meu Deus do céu, nossa, 7 pensões alimentícias. E ele ganhava pouco mais no salário mínimo. Então, você imagina aí quando é que cada criança recebia. Um negócio assustador, né? Uma situação como essa. Mas a pessoa tem que dialogar, tem que dizer realmente as suas possibilidades. E tem que ser razoável o pedido também, né, pessoal? Se você sabe que o pai do seu filho ganha um salário mínimo, você não pode pedir um salário mínimo de pensão alimentícia. Não tem como, né? Se o seu filho é filho de uma pessoa que ganha um salário mínimo, ele vai viver de acordo com os rendimentos dessa pessoa que ganha um salário mínimo. Pode perguntar, por favor. Boa noite, Andra. Boa noite, querida. É o seguinte, eu tenho um caso, que é o seguinte, o rapaz foi chamado para aconselhamento. Peraí, que está cortando. Você pode começar de novo? Bom, eu tenho um caso mais ou menos parecido, tá certo? O rapaz fez o exame e constou que ele era o pai, certo? E aí a gente tem aconselhamento, né? Eu esqueci agora a palavra. E puseram não foi nem o juiz, certo? Uma pensão de R$150. Né? Ele, na hora, não contestou nem nada, tá certo? Começou a pagar. Peraí, ele ofereceu ou foi determinado? Terminou
determinado no aconselhamento, né? Não tem aquela... Na conciliação, como se fosse uma espécie de... na audiência preliminar, certo? R$ 150, foi isso? Certo? Há 3 anos atrás. A criança é especial, certo? Ela tem a cefalia, tá certo? Aí o que acontece? Hidrocefalia ou microcefalia? Hidrocefalia. Mas ela tentou ingressar com o BPC para a criança? O benefício de prestação continuada para a criança? A criança recebe, tá certo? A criança recebe, né? Acontece que agora ele está desempregado, tá certo? Mas mesmo assim, com o auxílio benefício, né? O auxílio emergencial, aliás, ele estava conseguindo pagar. Mas agora ele não tem como continuar. E outra, a mãe se nega em dar as visitas para a criança, entendeu? Mas ele não tem guarda compartilhada? Estranho não ter guarda compartilhada. A guarda compartilhada ela é regra desde 2014. A regra é a guarda compartilhada. A exceção seria uma guarda unilateral, mas a regra é guarda compartilhada. Aí esse rapaz não tem um vínculo com a filha, nenhum emocional, nem lá. A única obrigação que ele tem é de pagar a pensão. Tá tudo errado. Tá tudo errado, né? No caso aí, o que ele pode fazer é o seguinte, tá certo? Eu vou bem rápido aqui só para fechar a questão, tá bom? É realmente o pedido de revisão de pensão, tá certo? Ser como se fosse uma espécie de revisional, tá certo? Mas ele vai rever a pensão alimentícia, explicando as possibilidades dele. É porque às vezes a maioria dos homens não gosta de admitir, olha, eu não tenho condição de pagar. E o processo passa e o juiz determina e a pessoa não diz nada. E depois não paga. Então, é melhor você dizer, olha, eu só tenho condição de dar isso, porque eu só ganho isso, do que você realmente ficar calado ou deixar o processo correr à revelia, né? Não tem sentido. Então, não teve nenhuma ação, né? E ele pode ingressar com ação de guarda compartilhada, já que a guarda não está sendo respeitada, tá certo? Eu não sei qual foi o que foi determinado na sentença. Se a sentença foi depois de 2014, com toda certeza foi determinada a guarda compartilhada. Então, ele tem que pedir exatamente para que essa guarda compartilhada seja respeitada. E a revisão da pensão, né? Eu acho que seria... Bem que eu não conheço... Quando a gente fala de um caso assim, a gente fala do que a gente ouviu. Então, seria o caso realmente de ler a sentença, de ver o processo. Mas me parece seria uma situação como essa. Sandra, não existe. Não existe. Foi só a conciliação e ele começou a pagar para ela depositar todo mês, certo? Tanto é que ele não sabe onde ela mora, nunca viu a criança, nada. E ela se nega a apresentar a criança para ele. E não teve investigação de paternidade. Nossa, que situação esquisita, né? Situação estranha. Exame de paternidade, certo? No Eu dia, sei. aí ele começou a pagar. Só que ele não tem direito nenhum. E aí isso é muito estranho. Reduzir a pensão, por enquanto, mas dizem que como ela é especial, ele não pode fazer isso. Mas ela recebe uma pensão. Não. Ela com certeza deve receber o benefício assistencial em virtude se é uma criança que tem uma doença como essa, no caso, não sei se é microcefalia, hidrocefalia, me lembro que você falou, ela tem direito, sim. Então, provavelmente a criança recebe. É um benefício aí razoável, né? Por que ela precisa de mais realmente uma pensão? A pensão alimentar é devida sempre, obviamente. É necessário que o pai estabeleça uma responsabilidade. Mas me parece que todos os direitos do pai estão sendo concedidos, como, por exemplo, o direito à guarda compartilhada. Mas é uma situação realmente que precisa ser revista, viu? Obrigada. Vamos ver aí no caso, né? Bem estranho isso. Então, gente, nesse caso então específico seria dessa maneira, tá bom? Então, no caso do pedido genérico, certo, pessoal? Aquele aceito nas hipóteses previstas do artigo 324. Desculpa, a pessoa que me perguntou a respeito do 528, eu respondi direitinho. Se ficar alguma dúvida, você manda mensagem aqui pelo Teams, tá certo? Aqui no chat do Teams, tá bom? Então, o pedido genérico é aquele aceito nas hipóteses previstas do artigo 324, do parágrafo 1º do CPC, tá certo, pessoal? Que exatamente naquelas ações universais, quando o autor ele não conseguir individuar, ou seja,
vamos dizer assim, dividir exatamente quais são os bens demandados. Ou então, quando não for possível determinar, por exemplo, o nível de dano, ou então o que realmente o autor perdeu com aquela resistência que ele recebeu ao seu direito. Vou explicar direitinho para vocês com um caso. Deixa eu ver aqui, vamos ver esse caso aqui de pedido genérico, para vocês entenderem como é que esse pedido genérico funciona, tá certo? Imagine aí, acho que você já deve até ter passado por uma situação como essa. Você conhece alguém que passaram por uma situação como essa. Uma pessoa efetua uma compra e indevidamente tem o seu nome incluído no serviço de proteção ao crédito. Você comprou uma coisa e o seu nome foi lá escrito no SPC, no Serasa, no sistema de proteção ao crédito, tá certo? Isso foi um erro de processamento e apareceu lá, tá certo, no sistema da empresa e você foi inscrito no SPC, tá bom? O comprador, ou seja, você, depois de diversas tentativas de comprovar que você não ficou inadimplente, que você não tem nenhum débito, que você não tem nenhuma dívida, tá certo? Você entra com ação de danos morais e materiais. A gente lembra que quando você está inscrito num SPC, tá certo, ou num Serasa da vida, geralmente isso impossibilita você de estabelecer algumas relações contratuais. Você não consegue tirar um cartão, ou você não consegue efetuar uma compra numa loja, ou você não consegue fazer um empréstimo, porque o seu nome está inscrito no SPC ou no Serasa. Isso pode trazer para você constrangimentos, isso pode trazer para você dificuldades que você necessariamente não consegue individualizar, você não consegue determinar exatamente. Na petição inicial, o autor lesado descreve o fato e faz os pedidos de forma genérica, já que o artigo 324, tá certo? Parágrafo 1º assim o permite. Vamos ver o artigo 324, né? Para a gente ler direitinho o que diz o artigo 324. Peço aí que vocês abram o CPC de vocês no artigo 324. Ô, saudade do meu vadimécum da Saraiva. Pronto. Devia ter uma espécie assim de barra que você colocasse aqui do lado, para qual artigo você quer ir, que aí ficava mais fácil, né? Pessoal, ficava bem mais fácil. 324 diz o seguinte: é lícito, porém, formular um pedido genérico. 1. Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato, ou quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Nesse caso, tá certo, pessoal? Nessa situação, numa situação como essa, o pedido ele pode ser genérico, ou seja, ele pode ser feito de forma geral, tá bom? Então vamos lá aqui, deixa eu abrir aqui agora o nosso caso lá do rapazinho. Continuem com 324 aberto, obviamente, né? Vamos voltar aqui para o caso do pedido genérico do 324. Aberto aqui para vocês. Nos fatos, então, ele faz essa narrativa, tá bom, pessoal? Desde a compra até o início da ação processual, e nos pedidos ele pede a condenação do réu. Mas como é que você pede a condenação? Olha, você não tem como dizer, é isso que eu quero que vocês percebam, você não tem como dizer exatamente os danos que lhe foram causados. Você não tem como dizer, por exemplo, quantas pessoas acessaram aquele cadastro do SPC e viram seu nome lá. Você não tem como acessar o quanto a sua reputação ela foi manchada ou ela foi desonrada pelo que aconteceu. Então, de fato, o pedido, você não consegue determinar exatamente o quanto você foi lesado, o quanto de dano você de fato recebeu em virtude disso, tá certo? Então, aí, nesse caso, você não sabe a extensão. Posso sim, Josiane, por favor, você pode colocar aí do lado o nome? Vitória e Jéssica. Nossa, a Vitória não está conseguindo entrar. Meu Deus, o mundo vai se acabar, peraí. Pronto. Tô ligando. Desculpa, pessoal. Já estamos quase acabando, viu? Não se preocupe. Gente... E, novamente, a aula vai ficar gravadinha. Vocês podem checar depois aí a parte da aula, a partir
a aula inteira, vai ficar gravada e postada no YouTube para vocês, tá bom? Então, você não tem como checar realmente o quanto de lesão você recebeu, tá certo? Então, você percebe aí, não é uma coisa que você consiga determinar, olha, eu quero uma indenização pelas 37 pessoas que visitaram o SPC e viram meu nome lá. Você não tem como dizer isso, você não sabe, porque é um cadastro de proteção ao crédito, obviamente, mas ele está ali aberto, são várias empresas que têm acesso, você não sabe o quanto é que isso afetou a sua reputação, o quanto é que isso afetou o seu crédito, tá certo? E aí, nesse caso, por exemplo, você vai detalhar aí, no caso, o valor da causa, mas necessariamente você vai dizer, é um dano de fato, e a lesão à minha reputação, a lesão à minha honra, mas é uma lesão de fato genérica. Você não tem como dizer assim, eu quero indenização pelas 38 pessoas, pelas 45 pessoas que viram meu nome lá nessa lista de proteção ao crédito, e eu perdi negócios por causa disso, eu deixei de tirar um cartão, eu fiquei impossibilitado de pedir um empréstimo porque o meu nome estava no SPC. Então, situações como essa são situações que ensejam um pedido genérico. Você não tem como individualizar de fato, tá certo, pessoal? Eu queria agora, isso não vai dar tanto tempo assim, né? Mas eu queria mostrar para vocês, então, tá certo? Uma situação aqui que é de uma petição inicial, tá bom? Obviamente eu vou postar depois para vocês essa petição inicial. Deixa eu abrir aqui, pronto. Só para a gente finalizar aqui a petição. Ela é bem curtinha, uma petição de 5 páginas, bem pequenininha. Mas só para vocês verem aqui essa relação entre a causa de pedir e o pedido em si, tá certo? Então, essa aqui é uma petição inicial, posso mostrar para vocês. Claro que eu apaguei aqui o nome das partes, a vara, tá certo? Para a gente ficar, vocês realmente se atentarem apenas para a ação. Então, aqui a petição inicial foi feita, tá bom? Nesse nível aqui, eu apaguei o nome da comarca também, mas vocês conseguem ver que é uma ação de reparação de danos, tá certo? Então, o que eu espero de uma ação de reparação de danos? Eu espero que a pessoa descreva qual foi o dano, determine o quanto foi desse dano, ou seja, o pedido tem que ser certo, determinado, ela diga exatamente o que ela quer, tá certo? E, obviamente, ela faça esse pedido. Então, vamos só dar uma olhadinha aqui rapidinho, tá certo? Como foi que o que foi que aconteceu. Então, apaguei o nome da parte aqui, tá certo, pessoal? A parte já devidamente qualificada na procuração adjudícia, ela vem aqui solicitar ela vem aqui solicitar uma ação de reparação de danos contra um hospital regional Ana Lima, de Maracanaú, tá certo? Essa pessoa, a ação de reparação de danos é contra um hospital, é contra uma pessoa jurídica, tá certo? Esse hospital em si. Então, geralmente, pessoal, em ações como essa, contra um determinado hospital, você geralmente ingressa contra um próprio município de Maracanaú, tá certo? Então, quando você ajuiza uma ação como essa, você tem uma pessoa jurídica de direito privado, você pode chamar também um município, tá bom? Uma ação como essa. Ela requereu aqui os benefícios da justiça gratuita, visto que ela é pobre na forma da lei, segundo a lei 1060 de 1950. E aí vamos aos fatos, que é a parte mais importante, tá bom, pessoal? O promovente, imagina-se que é uma criança, nasceu em 2 de setembro de 2016, tá bom? E essa criança, em virtude de orientação médica, foi levado por sua mãe no nosocômio promovido para ser submetido a exames de sangue. Ou seja, ele foi levado nesse hospital, nesse nosocômio, para ser submetido a exames de sangue. Quando ele chegou lá nesse hospital, tá certo? Ele foi atendido pela profissional responsável pela coleta, que colocou o garrote, aquele, não sei explicar, pessoal, se tiver algum enfermeiro na sala que saiba explicar melhor do que eu, com certeza. O equipamentozinho que você coloca aqui no braço da criança, para realmente fazer a coleta do sangue, tá certo? O braço da pessoa para fazer a coleta do sangue. Contudo, para total resignação do autor, o dito preposto esqueceu de tirar o garrote, deixando o braço da promovente comprimido, ou seja, ele apertou ali o garrote, como se você atira, né? E o braço da criança ficou preso. E, obviamente, prendendo, né? De fato, a criança ficou ali com o braço dormente, impediu a circulação do sangue da criança nesse braço, tá certo? A genitora não percebeu,
porque a criança estava utilizando uma roupa. É isso que eles estão dizendo aqui, tá certo? O autor foi levado para sua residência a fim de aguardar o resultado do exame, quando sua mãe notou que seu braço encontrava-se totalmente escuro, preto, sem sangue. Face à dita verificação, a genitora do autor retirou o garrote, tão logo o fez, o promovente desmaiou, ou seja, a criança desmaiou, necessitando ser conduzida ao hospital. Então, vocês conseguem imaginar aqui a situação, né? Então, a enfermeira, imagina se é uma enfermeira, um técnico de enfermagem, colocou aqui a tira na criança, esqueceu de tirar, e a mãozinha da criança ficou ali escondida, o braço ficou escondido em virtude da roupa, e a mãe só percebeu realmente que havia alguma coisa errada quando chegou em casa. O braço da criança estava como se fosse escuro, preto, e não havia sangue circulando. E ela retirou o garrote e a criança desmaiou, tá certo? Lá chegando, foi realizados os procedimentos necessários para salvar o membro da criança, isso é o mais importante, tentar salvar o braço da criança, né? E após muito esforço, a integridade física do autor foi restabelecida, tá certo, pessoal? Então, a criança saiu bem, ok. Face à narrativa acima, resta evidente a lesão psicológica, a lesão moral e a lesão física a essa criança, a esse autor. Professora, mas a criança saiu, ela teve a integridade física restaurada? Teve, mas houve uma lesão, que o autor está querendo pleitear aqui, que houve uma lesão psicológica, de que houve uma lesão realmente física a essa criança, houve um risco, não é? Apesar dela não ter, graças a Deus, não ter perdido o membro, houve uma lesão psicológica nessa mãe, e obviamente para essa criança também, né, pessoal? Apesar de ser muito novinho. E aí ele vai explicar que a culpa do evento danoso é atribuída ao hospital. Professor, então, num caso como esse, quais seriam os pedidos? O que vocês acham aí que poderia ser pedido? A criança não perdeu o braço, graças a Deus, né? Então a gente já sabe que realmente se tivesse perdido o braço, o dano estava muito claro, né, pessoal? No caso aqui é um dano psicológico, um dano moral, há também um dano físico, claro que a criança teve ali o seu braço machucado, é claro, né, pessoal? Não deixa de ser isso, mas que individualizar esse dano, tá certo? Vai ser a tarefa do advogado, para colocar nos pedidos, como é que ele vai fazer esse pedido. E eu queria mostrar para vocês aqui a saída desse advogado, tá bom? Colocou aqui o direito, obviamente ele vai explicar por que foi que houve um dano, vai colocar aqui os direitos da criança, o dever de reparar, tá certo, pessoal? Artigo 186 do Código Civil e tudo mais. Vai explicar por que houve, então, um dano. O que se constata que é uma espécie de imperícia por parte da pessoa que fez isso, ou seja, a pessoa que estava fazendo o procedimento, ela não foi negligente ou imprudente, ela faltou perícia, ou seja, é como se ela não soubesse o que estava fazendo, ela não, na verdade, ela tinha o dever de saber como proceder e não procedeu corretamente. E aí, nesse caso, a imperícia é uma razão, sim, para a reparação de danos, é óbvio, né, pessoal? Se a pessoa age com imperícia, ela deveria saber tirar o sangue sem machucar o braço do paciente, no caso a criança. Se ela não sabe como fazer isso, ela realmente causou um dano por imperícia. E aí o pedido do advogado, ele fez 4 pedidos, na verdade, né? O primeiro pedido é conceder os benefícios da justiça gratuita, você nunca deve esquecer de pedir isso, tá certo, pessoal? Receber a presente inicial, determinando a citação do promovido, querendo contestar a divinação, julgar procedente a demanda em todos os seus termos, emitindo preceito condenatório por danos morais, suportados pelo autor do montante de 10 salários mínimos. Então, o que ele está dizendo aqui? A primeira coisa é condenar, no caso, julgar procedente a demanda, mas demitir um preceito condenatório por danos morais. Primeira coisa, tá certo? Qual é o montante? 10 salários mínimos. Então, o juiz ele vai avaliar dentro desse espaço 10 salários mínimos, tá certo? Em virtude dos danos morais suportados pelo autor, tudo com a devida individualização de juros, de correção monetária, do que quer que seja. E aí, no 4, ele vai dizer condenar o promovido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no valor de 20% da condenação. Gente, esse pedido, de fato, ele está fazendo assim, um pedido que, apesar de parecer individualizado, é um pedido, de certa forma, genérico. No sentido de ele pedir, eu estou pedindo aqui pelos danos morais, mas eu não consigo individualizar. Qual foi os 2 mil é pelo dano psicológico? 3 mil é pelo dano físico? Não.
nos danos morais suportados pelo autor, montante de 10 salários mínimos. Então, ele faz um pedido aqui genérico, tá certo? E a ideia, novamente, aqui, vocês já devem estar cansadas de ver isso, protesta provar provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos. Então, basicamente, é o que a gente tem, uma petição como essa. Eu vou... Gente, nossa, essa ação é de 20 de outubro de 2016. Você percebe realmente que a criança é bem pequenininha, né? Que a criança nasceu, se eu não me engano, a criança nasceu em 2016. Então, você vê que era realmente uma criancinha muito pequena e está muito claro realmente que houve ali um dano para essa criança, houve um risco muito grande que essa criança viesse a perder o braço, em virtude da não retirada do garrote, né? Da ligazinha que prende o braço da criança. Então, eu vou postar depois essa petição inicial para que vocês tenham uma ideia de um pedido como esse, tá certo, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, eu vou encerrar a aula. Se vocês quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Tá certo. Professora, eu entrei aqui no questionário, né, no Forms, e ele está dando o erro. Assim, Nossa, direto. deixa eu ver o que foi que aconteceu, Eu coloco uma letra na resposta, aí some, aí eu tento marcar outra resposta e fica sumindo. Eu já tentei abrir em outro navegador e tá com esse erro. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Posso deixar para responder amanhã, tentar outra hora? Pode, fique à vontade, ele está aberto, não precisa responder agora não, fique tranquila, viu? Ele vai ficar aberto, pessoal, então fiquem tranquilos, tá bom? Eu vou dar uma checada aqui para ver o que aconteceu, e aí depois eu vejo, talvez seja alguma configuração que esteja incorreta, mas não se preocupem não, tá bom? Deixa eu ver aqui, tá abrindo aqui. Eu tô notando que o Forms está bem lento, tá demorando para abrir um pouquinho. Deixa eu ver aqui se é isso. A Microsoft aqui nos desapontando. Deixa eu ver, prontinho. Tá bem lento. Eu tô vendo aqui quem respondeu foi a Viviane, né, Viviane? Recebi sua resposta aqui no Forms, deixa eu ver. Tranquilo. Aparentemente, realmente não sei. Deixa eu renovar aqui para ver se está tudo ok com ele. Mas fica tranquila, pode testar depois. Se amanhã você tentar novamente e você não conseguir, você me informa, tá bom? Vou liberar novamente aqui o link. Resetar esse link aqui, pronto. Eu posto para vocês daqui a pouco no grupo, tá certo, pessoal? Se não tiver mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a aula. Eu vou baixar essa aula logo após o término, tá bom, pessoal? Eu posto no YouTube para vocês. E aí vocês podem verificar, tá certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Raí, pode perguntar, por favor, fique à vontade. Estou vendo aqui que o Raí está com a mãozinha levantada. Vai fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu vou liberar para vocês agora, pessoal, o formulário de presença, tá bom? E aí vocês marquem a presença de vocês, e aí depois eu faço só enviar lá para a coordenação, tá certo? Com a presença de vocês. Vou compartilhar, então, aqui no grupo, se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, então eu vou encerrar a aula, tá bom? E aqui no chat eu já vou compartilhar o formulário de presença com vocês. Então, marquem lá a presença de vocês têm 24 horas para marcar a presença, depois eu faço só verificar e envio para vocês, envio para a coordenação a presença de vocês, tá bom? Então, no chat agora tá aí o link para vocês do formulário de presença. Boa noite para todos, viu? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu tô lá no... Ah, tá certo. O Raí tem uma dúvida sobre o artigo 129. Tranquilo, sem nenhum problema. Você pode mandar aqui pelo chat mesmo do Teams e eu posso responder, tá certo? Assim que eu dou uma olhadinha. Fica à vontade, Raí. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula, viu?